Fala pessoal, tudo bem? Gente, vamos lá? Página 125, pega pra mim, aula de número 14. Galera, nós vamos falar hoje de movimentos vegetais. Ó, vocês estão observando aqui, né, bem no início, que o título trata de movimentos vegetais. Não precisa copiar, mas são 3 movimentos vegetais: tropismo, nastismo e tactismo. Tropismo, movimento orientado, né? É quando a planta cresce em direção à luz, a favor da gravidade. Isso é tropismo. Nastismo é movimento não orientado. É quando a planta cresce se afastando da luz, certo? Estou dando um exemplo. Depois eu vou colocar com mais detalhes ali. E o tactismo é deslocamento. É quando o vegetal se desloca. E você fala, vegetal se deslocar, professor? Bom, não é o vegetal em si. Mas se eu pegar, por exemplo, o anterozoide, que é o espermatozoide da briófita, ele se desloca em direção ao gameta feminino. Sacou o que é deslocamento? Não precisa copiar não, a gente vai ver com calma. Tropismo, nastismo e tactismo. Primeiro a gente vai falar, olha lá, ó, de tropismo. Vai na página 125 e coloca para mim assim, ó, na frente da palavra tropismo. Movimento orientado. Movimento orientado. Bom, então aqui nós vamos ter o movimento orientado em direção à luz, a favor da gravidade. Então a gente vai falar agora, por exemplo, vamos começar falando de fototropismo. Eu quero que você olhe para essa imagem aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho uma luz, certo? Que está incidindo, e aqui eu tenho uma abertura por onde a luz entra. Se você observar dentro dessa estante, você tem lá embaixo um vaso de planta, né? Correto? Aí eu tenho várias prateleiras com algumas aberturas nessa prateleira. Se você observar, ó, o vegetal, ele vai se movimentando, certo? E vai se desviando exatamente por onde você tem incidência de luz. Então você percebe que a planta vai crescendo, passando pelas aberturas, até chegar lá em cima, onde a luz está incidindo. Professor, mas isso tem a ver com quem? Galera, já vou adiantar. Isso tem a ver com um hormônio vegetal chamado auxina. Tudo tem a ver com o hormônio vegetal chamado auxina, que é produzida na ponta da raiz, ou seja, na gema apical. Tudo tem a ver com auxina. Tá, então vamos lá. Vamos começar primeiro por fototropismo, certo? Fototropismo é crescimento em direção à luz, certo? Ou a favor da luz, no caso do caule, ou contra a luz, no caso da raiz. Tá, eu quero que você preste bem atenção. Tudo tem a ver com o hormônio chamado auxina. De um lado, eu tenho o lado iluminado. Fechou? Aqui dá para perceber que você tem o lado iluminado. Do outro lado, você tem o lado não iluminado. Certo? Então eu tenho um lado iluminado e tenho um lado não iluminado. Pessoal, aqui onde eu tenho o lado não iluminado, o que está acontecendo? Vamos entender aqui, ó. Tem tudo a ver com o hormônio que eu te falei chamado auxina. A auxina é um hormônio extremamente sensível à luz. Extremamente sensível à luz. Professor, e daí? O que vai acontecer? Aí, pessoal, como a auxina é um hormônio extremamente sensível à luz, quando a luz incide, a auxina, o que acontece com ela, ó, entre aspas, ó, ela migra. Ela migra do lado que tem luz para o lado que não tem luz. Então, se você observar, a auxina ela vai ficar concentrada aqui, ó, do lado não iluminado. Onde você não tem luz, correto? A auxina acaba se concentrando. Então ela vai se concentrar ao longo de todo o vegetal, correto? Desde lá da ponta superior até a ponta inferior, ou seja, desde a extremidade do caule, e vou colocar aqui embaixo, ó, até a extremidade da raiz. Você pode ver que essa imagem está aí. Eu quero que primeiro você preste bem atenção para depois você copiar tudo que tem que copiar. Então, o que eu acabei de falar? Que a auxina é extremamente sensível à luz. Fechou? A auxina é extremamente sensível à luz. Então ela migra do lado iluminado, por onde a luz está chegando, para o lado escuro, para o lado não iluminado. Então eu até pintei em vermelhinho aqui para mostrar para você que a auxina está concentrada do lado oposto da luz. Correto? Professor, o que vai acontecer? Já vou adiantar logo. O caule e a raiz têm ações antagônicas em relação à auxina. A auxina no caule estimula. A auxina na raiz, ela inibe. Professor, o que a auxina vai fazer com as células aqui nesse caso? Vai aumentar o tamanho das células. Então nós vamos ter aqui um alongamento celular. Eu quero que você observe aqui o lado iluminado. Aqui você percebe que o lado iluminado, olha só o tamanhozinho das células do caule, ó. Olha, gente, olha o tamanhozinho das células do caule. Agora, olha do lado oposto, onde a auxina está concentrada. Olha o tamanho da célula. Olha lá, ó. Você viu que a célula aumentou de tamanho? Então eu quero que você olhe para mim aqui agora. Todo mundo junto? Olha para mim aqui. Eu tenho aqui a minha caneta preta. Eu quero que você olhe para mim. Não olhe agora na imagem. Olha para mim aqui. A caneta preta, certo? Está representando o lado do caule escuro. Ou falei errado. O lado do caule, certo? Onde a luz está chegando.
E a caneta vermelha é o lado escuro. O que vai acontecer? Aqui na caneta vermelha, onde é o lado escuro, as células vão aumentar de tamanho, mais do que, certo? Onde a luz está chegando. Então aqui na minha caneta vermelha, as células vão aumentar de tamanho muito mais, né, do que onde está a caneta preta. Qual que é a tendência? A tendência é esse lado da minha caneta vermelha, onde tem a auxina concentrada, ela vai aumentando de tamanho. Olha para mim, ó, vai aumentando de tamanho, vai aumentando de tamanho, vai aumentando de tamanho, e aí o caule vai entortando em direção à luz. Então, na verdade, os dois lados não vão crescer juntos. Quem vai crescer junto? O lado escuro do caule, o lado onde não foi iluminado. Então, esse lado cresce mais e aí a tendência é a planta crescer, olha lá, ó, em direção à luz. É o que está acontecendo aqui na imagem, ó, certo? Olha todo mundo aqui, ó. Esse lado aqui, a planta cresce, positiva. Esse lado aqui, a planta não cresce, certo? Negativa. Se cresce, cresce muito pouco, certo? Então, o lado que cresce mais no caule é o lado não iluminado. Aí a tendência é a planta crescer em direção à luz. Professor, e na raiz? Galera, na raiz é o contrário, extremamente contrário. Na raiz é o seguinte, ó. Onde a auxina está mais concentrada, a planta cresce menos. Onde tem menos auxina, a raiz cresce mais. Agora é o oposto. Agora eu quero que você olhe para cá. Todo mundo junto? Olha para mim. Vamos para a raiz agora? Vamos para a raiz? Olha para cá. A minha caneta vermelha tem mais auxina. A minha caneta preta tem menos auxina. Aqui agora eu estou na raiz. Professor, qual é o lado que na raiz vai crescer mais? Onde, né, tem menos auxina, que é nessa caneta preta agora. Aí a parte de baixo cresce mais e a tendência é a raiz se afastar da luz. A tendência é a raiz se afastar da luz. Então vamos lá. Vai na tua apostila, página 125. Fototropismo é o desenvolvimento da planta influenciado pela direção da luz. Põe a palavra luz. Muitos caules exibem fototropismo positivo. Põe o mais da matemática aí. Positivo. Curvando-se em direção de onde recebem luz. É o que está acontecendo aqui na imagem. Quando uma planta é iluminada unidirecionalmente, ou seja, numa direção só, como você está vendo aqui na imagem, a auxina migra para o lado menos exposto à luz, antes de descer pelo caule. É verdade, você pode ver que eu pintei todo o ladinho aqui da minha imagem, ó, né, a auxina concentrada desde o caule, escorrendo até a raiz. A auxina é um hormônio, é líquido. Com isso, eu estou no caule, tá? Eu estou no caule. Com isso, as células do lado menos iluminado se alongam mais do que as das células do lado mais iluminado. E a planta se dobra em direção à fonte de luz. Eu quero que você faça um favor para mim. Vai na frente onde está escrito em direção à fonte de luz, abre um parênteses e coloca lá, caule. Essa definição eu dei para o caule. Eu acabei de explicar para você o caule. Daqui a pouco a gente vai falar da raiz. Pega essa imagem que está aqui, põe lá em cima a palavra caule, põe lá embaixo a palavra raiz, certo? Põe do lado, escreve não iluminado de um lado, põe o lado iluminado do outro. No lugar onde está não iluminado, se você quiser escrever escuro, pode escrever. Do lado iluminado, se você quiser escrever claro, pode escrever. Põe lá em cima positivo, negativo no caule. Põe lá embaixo negativo, positivo na raiz. Já já eu vou comentar sobre a raiz. Então, galera, olha o desenho, ó, lá embaixo. O caule cresce a favor da luz. Então, o caule tem fototropismo positivo. E a raiz cresce contra a luz. Então, a raiz tem fototropismo negativo. Certinho? Você pode ver que o caule está indo em direção à luz aqui na imagem e a raiz está se afastando da luz. Tá, olha lá que interessante. Ó, o caule crescendo em direção à luz. Acabei de explicar, gente, certo? Você está vendo esses pontinhos na situação A aqui, o vermelhinho? Cada pontinho vermelhinho desse aqui é a auxina. Confirma? Aí você pode ver aqui, ó, né, que você tem a incidência de luz chegando de um lado, não é isso? Então, qual que é a tendência? Ó? A tendência é o lado escuro, né, o lado não iluminar, as células se alongarem. Pode ver que até está escrito aqui, ó, maior concentração de auxina. Então, esse lado aqui tem maior concentração de auxina. Então, esse lado onde tem maior concentração de auxina vai alongar mais. O lado onde está iluminado vai alongar menos, certo? Então, esse lado vai alongar mais e aqui vai alongar menos. Então, a tendência é a planta crescer em direção a quem? À luz, certo? Beleza? Bom, olha aí, ó, fototropismo positivo. Pessoal, a luz, né, o caule cresce a favor da luz, fototropismo positivo. A raiz cresce contra a luz, fototropismo negativo. São ações antagônicas.
correto? Esse gráfico ele mostra exatamente o que eu estou falando aqui para você. Tá? Aqui eu tenho a concentração de AIA. Professor, o que quer dizer AIA? Gente, AIA, olha lá, ó, AIA significa ácido, vou escrever aqui em cima para você, ó, ácido indolilacético. Nossa, professor, o que é isso? Ácido indolilacético. Galera, ácido indolilacético é a famosa auxina. E aqui é o seguinte, ó, aqui é efeito da auxina. Você quer ver agora? Olha ela com bastante calma agora, ó. Aqui eu tenho o ponto A, eu vou colocar aqui o ponto A e aqui eu vou colocar o ponto B, correto? Fica olhando que massa, ó. Aqui no ponto A, gente, é como se fosse o eixo X e o eixo Y, né? Vamos olhar o eixo X. Aqui no ponto A, a concentração é menor. Aqui no ponto B, a concentração é maior. Então, olha só o que acontece, ó. Ponto A, todo mundo olhando no ponto A. Baixa concentração de auxina. É ótimo para a raiz. Baixa concentração de auxina. É ruim para o caule, certo? Aqui eu tenho raiz, aqui eu tenho caule. Dá uma olhada aqui a setinha do caule aqui embaixo, ó. Tá lá embaixo, ó. Aqui no ponto A, o efeito da auxina é baixo, tá vendo? É baixo para quem? Para o caule. Mas como eu tenho pouca auxina em A, é ótimo para a raiz. O avião resolveu passar aqui agora. Vamos agora para o ponto B. Aumentou a quantidade de auxina. Que bom, hein? Aumentou a quantidade de auxina, excelente para o caule. Ponto B, aumentou a quantidade de auxina, ruim para a raiz. Aí a raiz está lá embaixo, ó. A indução é baixa na raiz. Então, galera, resumindo, olha para mim. Pouca auxina, ótimo para a raiz, ruim para o caule. Muita auxina, ótimo para o caule, ruim para a raiz. É claro, gente, que tem que tomar cuidado também. Aqui no ponto B é o ideal para o caule. Você pode ver que conforme vai aumentando mais a auxina, acaba sendo ruim até para o caule. Então existe, né, uma concentração ótima para o caule, como existe uma concentração ótima para a raiz. Certo? Baixas concentrações, ótimos para a raiz. Ótimo para a raiz. Elevadas concentrações, ótimo para o caule. Mas tudo também depende de um valor. Aí esse gráfico que está aqui, ó, eu coloquei embaixo para você. Ó, a ação da auxina no crescimento do caule e da raiz tem efeito antagônico. O que é bom para um é ruim para o outro. Tudo bom? Vamos agora falar de geotropismo, também chamado de gravitropismo. Olha só que interessante aqui, galera. Agora eu estou falando de gravidade. Gravidade. De novo, tem tudo a ver com a auxina. Quer ver que tem tudo a ver? Você viu que de acordo com a gravidade, ó, a raiz ela se aprofunda no solo e o caule se afasta do solo. Por que isso, professor? Tá, vamos lá. Aqui eu tenho, só para você entender, ó. Aqui eu tenho na ponta a raiz, do outro lado eu tenho o caule. Você pegou e deixou a planta deitada. Quando você deixou a planta deitada, devido à ação da gravidade, olha o que aconteceu, ó, a auxina foi para a parte inferior. Você está vendo? Então, devido à ação da gravidade, eu tenho a auxina, né, que migrou, devido à gravidade, para baixo. Lembra que eu te falei aqui? Vai lá, para a raiz, olha só para você analisar, ó, a auxina está concentrada aqui. Gente, olha aí, ó, beleza? O que vai acontecer? Você vai deixar o vegetal deitado, correto? Vários e vários dias, correto? Qual que é a tendência? Bom, a tendência é o seguinte, ó. Esse lado onde não tem auxina da raiz, ela cresce. O lado onde tem auxina, ela não cresce. E o caule? O caule é o contrário. Onde tem auxina, positivo. Onde não tem, negativo. Então, o caule vai crescer do lado onde tem auxina e a raiz vai crescer mais onde não tem auxina, correto? São efeitos contrários. Então vamos lá. Geotropismo. Desenvolvimento da planta em resposta à direção da gravidade. Tá certo? Olha para cá todo mundo. Olha para cá todo mundo. Estou desenhando a raiz. Fechou? Aí eu tenho a auxina concentrada aqui embaixo na raiz. Gente, qual que é a tendência? Qual é a tendência de crescer mais? A de cima, onde tem... Eu estou na raiz agora. A tendência é a parte superior crescer mais do que a parte inferior. Ela vai crescendo e vai descendo. Vai crescendo e vai descendo. A de baixo não acompanha o crescimento. Qual que é a tendência da raiz? Ó, se aprofundar no solo. Professor, e se for o caule? Então vamos lá. Vamos falar do caule agora? Qual que é a região do caule que cresce? Fala para mim. Onde tem mais auxina. Lembra? Então a parte de baixo... Agora eu estou em caule. A parte de baixo cresce mais do que a de cima. Olha aí, ó. A parte de baixo cresce mais do que a de cima. E aí, qual que é a tendência do caule? A tendência do caule é se afastar do solo. Então, vamos lá. Desenvolvimento da planta em resposta à direção da gravidade. Observação. O caule tem geotropismo negativo. Certo?
O caule cresce contra a gravidade, ele cresce para cima. Geotropismo negativo. A raiz cresce a favor da gravidade. Geotropismo positivo. Raiz, geotropismo positivo. Quando uma planta é colocada horizontalmente, essa imagem que está aqui, a mesma que está ali embaixo, horizontalmente, as zonas do caule da raiz voltadas para baixo recebem recebem maior quantidade de auxinas do que as zonas superiores. Isso favorece o crescimento do caule. Isso favorece o crescimento do caule e inibe o crescimento da raiz. Lembra que eu falei? A auxina é bom para o caule, a auxina demais é ruim para a raiz. Positivo para o caule, favorece o caule, negativo para a raiz, não favorece a raiz. Explica isso, professor, lá embaixo. A região do caule voltada para baixo, certo? Agora eu estou falando do caule. A região do caule voltada para baixo alonga-se mais rapidamente que a região superior, dirigindo-se a curvatura do caule para a parte superior. Então o caule vai crescer a parte onde tem a auxina. A parte de baixo, então ele se afasta do solo. Na da raiz, a zona inferior cresce mais lentamente. Então a auxina vai inibir o crescimento da raiz, originando uma curva de crescimento dirigida para baixo. Então a raiz cresce dirigida para baixo, o caule cresce dirigido para cima. E eu vou aproveitar e vou te mostrar essa imagem. Eu já vi uma questão de vestibular, acho que até coloquei uma outra aqui. Ó. Esse aqui é um aparelho, certo? Existe um metal que foi colocado numa rodana e um vaso, você está vendo? E aí você tem uma plantinha. E aí o que acontece? Você liga o equipamento, aí a rodana começa a girar. Olha que interessante aqui, ó. A rodana começa a girar e a planta começa a girar também. Gente, você sabe o que vai acontecer, né? Ó, vamos lá. Vou pegar agora, olha pra mim todo mundo, ó. Eu tô com a planta aqui na minha mão, fechou? Olha pra cá. Eu vou fazer um corte, fiz um corte transversal. Quando eu fizer um corte transversal, olha agora, galera, ó. Eu viro pra você. Quando eu viro pra você, dá uma olhada só que interessante, ó. Olha só que interessante. Isso aqui é um caule que foi cortado, certinho? Se eu deixar ela paradinha, qual que é a tendência? A tendência é a auxina ficar concentrada aqui embaixo. Fechou? Beleza? Se eu deixar ela parada. Agora, se eu colocar ela em movimento, vamos desenhar aqui de novo, ó. Se eu colocar em movimento, certo? Devido, moçada, olha só, né? Agora eu estou falando de força centrípeta. Então, na hora que ele começa a rodar o vaso, como a auxina ela é líquida, qual que é a tendência da auxina? A auxina vai se distribuir devido à força centrípeta para todos os lados. Então, o que vai acontecer com a auxina? Ó? Ela vai se concentrar, certo? No entorno do vegetal. Aí eu te pergunto, o vegetal vai crescer para cima, vai crescer para baixo, para a direita, para a esquerda ou vai crescer reto? O que você acha? Isso aí, ó, o vegetal vai crescer, né, horizontalmente, nem para cima nem para baixo. Mas para isso a rodana tem que estar em movimento. Aí a auxina vai se distribuir ao longo do vegetal por igual e a planta cresce totalmente na horizontal, nem para cima nem para baixo. Agora, se eu pegar e desligar o equipamento e deixar parado, a auxina cai. Aí qual que é a tendência? Caule crescer para cima, raiz crescer para baixo. Gente, quando eu falo auxina cai, quer dizer que ela vai para baixo, certo? Vamos lá. Técnica da poda. Gente, a técnica da poda é o seguinte, ó. Aqui na gema apical é onde você tem a maior concentração de quem? De auxina. Então deixa eu explicar uma coisa para você. A auxina, certo? Ela inibe as gemas laterais. Ela inibe as gemas laterais. Se você quer que uma planta cresça para o lado, você tem que fazer o quê? Você tem que podar a gema apical. Se você poda a gema apical, para de produzir auxina. Se parar de produzir auxina, as gemas laterais despertam. E aí elas começam a crescer para os lados. Então dá uma olhada aqui para você ver. Olha só que interessante. Ó, né? Aqui a gente tem gema lateral dormente. Ó, gema lateral dormente, certo? Se você cortar a auxina, fica olhando só. Ó, se você cortar a auxina, se você cortar a gema apical onde tem auxina, olha o que acontece com as gemas laterais. Ó, elas começam a se desenvolver. Tá vendo? Ó? As gemas laterais começam a soltar brutos. Por quê, professor? Porque a auxina inibe a gema lateral, certo? E quem produz a auxina é a gema apical. Então, olha só, aqui eu tenho uma planta não tratada, a gema lateral está dormente. Aqui na imagem B, eu elimino a gema apical, aí as laterais despertam. Olha agora em C, eu apliquei a auxina, peguei uma esponja e apliquei a auxina, as gemas laterais ficam dormentes. Então, na verdade, não é a gema apical,
né, que deixa a gema lateral dormente. É o que é produzido na gema apical, ou seja, a auxina produzida pela gema apical inibe as gemas laterais. Então lê lá comigo, a técnica da poda. Nas plantas, a gema apical exerce um efeito inibidor. Escreve para mim, inibidor, sobre o desenvolvimento das gemas laterais. Com a remoção do ápice de um caule, rapidamente, diversas gemas laterais passam a se desenvolver produzindo ramos. Então, se você quer que a sua plantinha da tua casa comece a crescer lateralmente, você tem que podar, certo? Isso aí dá para fazer até com bonsai, viu, gente? Os bonsais são exatamente assim, ó. Corta-se as gemas apicais das extremidades para que ela possa ter brotos laterais. Vai lá. É o princípio da antiga técnica de jardinagem chamada poda. A auxina produzida pela gema apical, grifa a palavra auxina, é o hormônio responsável pela inibição das gemas laterais. Quando a gema apical é removida, cessa a sua produção e as gemas laterais podem se desenvolver. Bom, galera, olha só que interessante, ó. Aqui está a gema apical, tá vendo? Se você remover a gema apical, olha na imagem do lado, ó, foi removida a gema apical, para de produzir auxina. E aí as gemas laterais se ramificam, né? Sai do estado de dormência e a planta começa a crescer dos lados. Pode virar a tua folha. Olha que massa esse experimento, ó. Gente, esse experimento é muito legal, ó. Se você pegar a ponta de um caule jovem, né, chamado de coleóptilo, e decapitar, olha, você decapitou, não decapitou? Se você decapita, você tira a gema apical, não tem auxina. O vegetal não cresce. Se você coloca a gema apical novamente, o vegetal cresce. Agora, olha só que interessante, ó. Se eu pegar a gema apical que ainda tem auxina e colocar sobre, né, uma esponjinha, certo? Deixar a auxina escorrer, correto? Sobre a esponjinha e colocar a esponjinha de volta na ponta do caule cortado, o que acontece? O vegetal cresce. Então, na verdade, o que está fazendo o vegetal crescer? É o produto, né, da gema apical, chamado auxina. Aqui é o experimento 2, que funciona assim, ó. Se você colocar a auxina bem, né, na ponta, né, bem no meio da esponja, como você está vendo aqui, eu vou ter uma esponja encharcada de auxina. Aí olha só que interessante, ó, olha só que interessante. Se eu colocar a esponja só aqui na pontinha, tá vendo que interessante? Só aqui na pontinha, beleza? Olha lá o que acontece, ó. Você percebe que a planta ela vai crescer de um lado, ela vai apresentar movimento de curvatura. Se eu colocar do outro lado, ela cresce para o lado contrário. Se eu colocar para frente, ela cresce para trás. Se eu colocar para trás, ela cresce para frente. Mas se eu colocar a esponjinha bem no meio, ela cresce totalmente na vertical. Na verdade, o que eu quero mostrar isso com você? Eu quero mostrar que é o produto da gema apical que faz o caule crescer. Lembra? Quem é esse produto? É a auxina. Bom, gente, tigmotropismo. Vamos lá. Tigmotropismo é crescimento por contato físico. Você já viu quando você pega um substrato e coloca um vegetal do lado e ele começa a se enrolar no vegetal? É assim, galera, ó. Deixa eu fazer um desenho rápido aqui para você. Imagine que isso aqui é uma madeira, tá? Um substrato qualquer, um pedaço de madeira velha ou um pedaço de ferro. Vamos supor que seja um pedaço de ferro. Olha o que vai acontecer. Aí você pega, eu vou até mudar de cor, ó. Você pega e planta um vegetalzinho aqui do lado, certinho? Plantou, tal, aí ele germinou. Aí o caule começa a crescer. Lembra que eu te falei ali atrás? Que a auxina é sensível à luz? A mesma coisa aqui. A auxina é sensível a contato. Então, o lado que o vegetal está encostando no metal, a auxina migra para o lado oposto. Então, a tendência, fica olhando, ó, é a auxina migrar para o lado oposto ao contato. Então, esse lado oposto ao contato, ele cresce mais do que o lado que está em contato. Se ele cresce mais, qual que é a tendência do vegetal? Dá uma olhada. A tendência é o vegetal... Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de você entender que eu acabei passando do ponto aqui. Pera lá. Aí, pronto. Vamos de novo. O lado que cresce, né, é o lado oposto ao contato, onde eu estou pintando aqui em azulzinho. Isso aqui tem bastante auxina. Então, esse lado oposto ao contato, ele cresce mais. Aí a tendência é o vegetal, né, encurvar. Aí, olha só o que vai acontecer. Ó. Aí eu vou ter outro lado. Não vou ter outro lado? A mesma coisa vai acontecer. A auxina vai migrar para o lado oposto ao contato. Qual que é a tendência agora? Esse lado oposto ao contato crescer. Pronto, de novo, ó, o vegetal dando a curva outra vez. E vai acontecer tudo de novo desse lado, ó. Tá vendo? A auxina vai migrar ao lado oposto ao contato. Então, na verdade, gente, quando um vegetal ele vai se enrolando, a auxina vai se posicionando, vai migrando para o lado oposto.
E onde a auxina fica encostada no caule, lembra? As células alongam mais e o vegetal cresce. Então ele vai fazendo esse movimento de curvatura que você está vendo aqui. Ó. Então, ó, isso é tigmotropismo. É o desenvolvimento da planta influenciado pelo contato físico. Aí você abre um parênteses e põe assim, ó. A auxina migra para o lado oposto ao contato. A auxina migra para o lado oposto ao contato físico. Bom, isso é tigmotropismo. E aí, para fechar, olha que massa, olha, ele vai se enrolando. Ó. Certo? E aqui o quimiotropismo, ali a gavinha, lembra? O quimiotropismo também é crescimento orientado, certo? Lembra? Fototropismo, orientado em direção à luz. Gravitropismo, né? Ou, né? Gravitropismo, ou, lembra que você tem... volta. Fototropismo, crescimento em direção à luz. Lembrou? Gravitropismo, crescimento a favor da gravidade. Tigmotropismo, né? Movimento devido a contato físico. E quimiotropismo, crescimento devido à atração por substâncias químicas. Gente, aqui eu tenho pólen. Quando o pólen paira sobre o estigma, né? Lembra que essa parte que eu chamei de A aqui é o estigma. O estigma do ovário, ele absorve uma solução açucarada, né? Olha lá, ó, o ovário começa a produzir uma solução açucarada e o tubo polínico cresce, aqui por dentro, estou fazendo por fora, cresce em direção à solução açucarada. Cresce em direção à solução açucarada, certo? Então o que acontece? O ovário, né, onde está o óvulo, é produzido uma solução açucarada e atrai o tubo polínico. O tubo polínico é atraído por substâncias químicas. Isso é quimiotropismo. Então o quimiotropismo é o desenvolvimento da planta influenciada por substâncias químicas. E aí você coloca para mim, crescimento do tubo polínico, atraído por solução açucarada. Crescimento do tubo polínico atraído por uma solução açucarada. Isso é quimiotropismo. Bom, gente, vamos agora falar de nastismo. Eu até defini para você do outro lado. Ó. Tropismo é crescimento orientado. Nastismo, movimento de curvatura não orientado. Agora é exatamente o oposto. Primeiro é fotonastismo. Gente, olha essa segunda imagem aqui. Ó. Aqui você tem o sol, certo? E aqui é a luz do sol. Quando você tem a luz do sol, o que acontece? Olha para as pétalas, ó. As pétalas estão se abrindo. As pétalas estão se afastando do sol. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Aqui é a pétala. Aí a pétala. Então o que acontece? Olha para a pétala, ela está fechada. Fechou? A hora que a luz do sol incide por cima, a pétala faz isso aqui, ó. Olha lá, ó. Ela vai abaixando. Ela vai se afastando do sol. Então ela está se afastando da luz solar. Isso é fotonastismo. Então, olha lá, plantas que possuem movimento de curvatura para a base da flor, quando iluminada. Então, nesse caso, ela está se afastando da luz. Então, é movimento não orientado. Tigmonastismo ou sismonastismo. Isso aqui tem a ver com abalo, vem de abalo sísmico, lembra? Sismo, abalo. O abalo é o seguinte, lê lá comigo. Hastes que se curvam para o interior da folha em virtude de contato físico. Então, na hora que o inseto, por exemplo, ele entra em contato com essa planta carnívora, ela entrou em contato, ó, certo? Ele automaticamente se fecha. Eu já tenho um movimento oposto ao contato do inseto. E aí automaticamente o inseto fica preso. E você sabe que a ideia da planta carnívora, que é autótrofa, nunca se esqueça disso, ela faz fotossíntese, ela quer o nitrogênio desses vegetais. E tem uma outra planta que você conhece também, ó, o dorme-dorme, já viram? Olha só que imagem massa, ó. Você coloca o dedo, ela vai, né, se movimentando, o toque, ela cresce contra o toque, oposto ao toque, e aí as folhas se fecham. É um abalo. Às vezes você pula no chão, galera, as folhas já se fecham. O próprio abalo do movimento, né, que você dá próximo a esse vegetal, as folhas se fecham. Então, ó, tigmonastismo ou sismonastismo. Haste que se curva para o interior da folha em virtude de contato físico. Aí você coloca lá, né, planta carnívora, certo? A planta carnívora que se fecha. Só que toma cuidado, hein? A planta carnívora pode se fechar por contato físico, como é o caso dessa imagem, ou por produto químico. Daqui a pouco eu vou falar de produto químico. Planta carnívora. E aí você pode colocar dormideira. Essa planta chama-se dormideira. Dormideira é o nome dela. É a famosa dorme-dorme. Deixa eu colocar a cor vermelha aqui que fica mais fácil para vocês enxergarem. Opa, dormideira. Tudo bem, galerinha? Vamos lá? E aí chegamos no quimionastismo. Agora é o contrário. Agora não é toque. Então o que acontece? A hora que o animal
paira sobre essa planta carnívora, essas vesículas secretoras que vocês estão vendo aqui, ela tem enzimas. E aí o que acontece com essas enzimas? Né? A folha se fecha, beleza? E aí as enzimas começam a escorrer sobre o vegetal. E aí, sobre o vegetal e sobre o inseto. E aí começa a degradar o inseto. Então isso é quimionastismo. Aqui a folha se fecha devido ao contato. Então é tigmonastismo. Aqui o animal fica preso, certo? A folha pode até se fechar, mas o que vai corroer o animal são os produtos químicos liberados por essas vesículas secretoras. Então o quimionastismo. Acho que se curva para o entorno da folha em virtude de substâncias químicas. Olha lá, ó, ela enrola o inseto, lança a substância química e aí degrada totalmente o inseto. Nessa primeira imagem aqui, ó, o inseto não é degradado por substância química, ele fica preso e ele morre de fome. Aí ele entra em estado de decomposição, o nitrogênio cai no solo e a planta absorve o nitrogênio pelo solo. Certo? Aqui ele morre de fome e sede. Aqui é o produto químico que já mata um animal. E aí, galera, nictinastismo. Nictinastismo é um movimento complexo. Ele tem a ver com a duração do dia, certo? Mais iluminação no começo do dia, muita iluminação na metade do dia, pouca iluminação na metade da tarde. Isso é muito comum quando você pega um grãozinho de feijão e coloca dentro de um copo plástico. E aí durante o dia, aí você já fez esse experimento na quarta série, tenho certeza. Você coloca dentro do algodãozinho, num copo plástico, com água e grão de feijão, e aí você vai acompanhando o movimento, certo? Você percebe que o vegetal ele vai se deslocando ao longo do dia, dependendo da ação da luminosidade. Cresce um pouco menos durante o dia, né, na parte da manhã quando amanhece, na hora do almoço ele já cresce um pouco mais, onde tem mais luminosidade, e no final do dia ele já cresce um pouco menos, onde tem menos luminosidade. Certo? Então, nictinastismo são movimentos de curvatura complexos, que depende da excitação exterior. Depende da luz do sol, depende da escuridão, depende do calor, depende do frio. Então, ele envolve vários fatores ao mesmo tempo. Vários fatores. Calor, frio, escuridão, luz. Nictinastismo. Aí você pode colocar assim, ó, crescimento do feijão em ambiente escuro. Então ele tem vários movimentos, né, dependendo da duração do dia. Então são vários fatores que interferem para o feijãozinho crescer. Calor, frio, certo? Luminosidade, ausência de luminosidade. E aí chegamos por último em tactismo. Tactismo é deslocamento. É isso, deslocamento. Isso é tactismo. Para vegetal só tem um caso. Quimiotactismo, que é quando os anterozoides crescem atraídos, né, pela oosfera, certo? Cresce não, falei errado. Se deslocam atraídos pela oosfera. Então o anterozoide sai do anterídeo, que é a parte masculina, e vai para o arquegônio, que é a parte feminina. A oosfera produz substâncias químicas e atrai o anterozoide, certo? Esse deslocamento de atração você chama de quimiotactismo. Então, quimiotactismo, movimento em relação às substâncias químicas. Aí você coloca deslocamento do anterozoide em direção à oosfera. Deslocamento do anterozoide em direção à oosfera. Lembra, galera, quem que tem anterozoide? Briófita, Pteridófita e Gimnosperma. Isso é quimiotactismo. E o outro é aerotactismo, que acontece com bactérias, tá? Aqui no centro eu tenho uma alga, certo? Dentro de um bastãozinho de vidro, uma alga, correto? Aí você incide a luz do arco-íris, lembra? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Você pode ver que a imagem tem as 7 cores do arco-íris. Você percebeu aqui? Esses pontinhos amarelos são as bactérias. Tem mais bactérias aqui no azul e mais bactéria no vermelho. Deu para perceber? Mais bactéria iluminada em azul, mais bactéria iluminada em vermelho. Vocês vão aprender quando entrar em fotossíntese que o vermelho e o azul são as cores que as plantas e as algas absorvem mais. Então elas fazem mais fotossíntese. Se elas fazem mais fotossíntese, tem mais oxigênio nas cores azul e vermelha. É onde tem mais bactéria. Então, nesse caso, a bactéria está sendo atraída por onde tem mais oxigênio, ou seja, onde tem mais luz vermelha, onde tem mais luz azul. Como a bactéria é atraída pelo oxigênio, você chama de aerotactismo. Certo? Então, ó, aerotactismo. Movimentos em relação ao oxigênio, deslocando-se a fim de se aproximar a ele, aerotactismo positivo, ou a fim de se afastar do mesmo, aerotactismo negativo. Deixa eu falar daquelas bactérias anaeróbicas que não gostam de oxigênio? Então, aerotactismo negativo, elas se afastam do oxigênio. Correto? Aquelas que adoram oxigênio, aerotactismo positivo. Beleza? Gente, eu tenho 4 questõezinhas rápidas aqui. Apostila. Após a germinação de uma semente, observou-se que havia uma iluminação do lado direito
E ao crescer, a plântula apresentou uma curvatura do caule em direção à fonte de luz. Esse fenômeno que ocorre nas plantas em desenvolvimento recebe o nome de... Gente, como é que chama a planta crescer em direção à luz? Fototropismo. Certinho? Fototropismo. Não tem nada a ver com fototaxia, isso nem existe. Fotonastia é movimento não orientado e fotoperiodismo é plano de dia curto e plano de dia longo. Lembra? Pigmento fotocromo. Resposta certa, C. Questão 2. A figura a seguir mostra a drosera, uma planta carnívora capturando uma mosca que será digerida para sua nutrição. Apesar do nome, as plantas carnívoras não comem carne. Sobre a nutrição desses vegetais, é errado afirmar que as plantas carnívoras retiram de suas vítimas elementos nutritivos como nitrogênio, é verdade, fabricar bases nitrogenadas, lembra? Adenina, timina, citosina, guanina, uracilo, DNA, RNA. Nossa, o cachorro está atrapalhando aqui. E proteínas, né? Aminoácidos, lembra? Que normalmente não são encontrados em quantidade suficiente no solo. Tá certo a letra A, ele quer o errado. As proteínas são insetos. As proteínas dos insetos serão incorporadas à seiva elaborada, num tipo de nutrição heterotrófica, é autotrófica. Planta carnívora não deixa de ser autótrofa. Resposta errada, B. Plantas não carnívoras também podem absorver através das folhas água e sais minerais para a constituição de seiva bruta. Ok. O gás carbono continua sendo o nutriente necessário para a síntese da maior parte da massa orgânica desse vegetal. Sim. A planta carnívora continua fazendo fotossíntese. Não muda nada. Resposta errada, letra B. Ê, rapaz, esse cachorro tá tenso aqui. Ele parece que ele marca. É só eu sentar aqui, ele começa a latir lá na frente. Observando a planta no vaso, ele não é meu cachorro não. Observando a planta no vaso, conclui-se que trata de um caso de... E aí, galera, ó, a planta está crescendo em direção à janela, tá vendo, ó? Janelotropismo, certo? Claro que não, né, galera? Ele está sendo atraído pela luz. Então, como ele está falando, né? Ele está mostrando pra gente o caule está crescendo a favor da luz. Fototropismo positivo. É a letra I. Certinho? Letra I. Fototropismo positivo. A luz aqui é o fator marcante do momento. E aqui é aquela questãozinha que eu mostrei agora para vocês. Ó. Os 11 astronautas gêmeos e Dens da NASA pretendeu servir de cobaias para pesquisas que estudam os impactos genéticos de voos espaciais de longa duração. O astronauta Mark Kelly comandou 4 missões do ano espacial, inclusive o último voo de Endeavour. Será objeto de pesquisa na Terra. Enquanto seu irmão gêmeo será submetido à pesquisa em órbita, ponto. A Agência Espacial dos Estados Unidos está pedindo a pesquisadores ideias sobre possíveis experiências. Os cientistas estariam procurando diferença genética no gêmeo, já que o irmão estaria vivendo num ambiente sem gravidade do espaço e o outro estará na Terra. Caso uma planta fosse plantada em vaso deitado no interior da espaçonave, conforme a figura abaixo, a ausência do gravitropismo, quer dizer, não teria gravidade, determinaria seu crescimento. Considere a luz da espaçonave difusa. Bom, galera, estou falando de espaço. A gravidade, né, não existe no espaço. Então quer dizer que a auxina ela não vai, né, nesse caso, ficar para baixo. Ela vai se distribuir ao longo de todo o vegetal. Tanto na parte superior do vegetal quanto na parte inferior. A quantidade de auxina vai se distribuir por igual. Então a planta não vai crescer nem para cima nem para baixo. Ela vai crescer deitada, na horizontal. Resposta certa, letra I. Beleza? Gente, muito obrigado. Fechamos. Vamos agora para a próxima aula que é fito-hormônio. Grande abraço.